Oi, pessoal, então boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do curso Como Ser um DJ de Sucesso. Hoje uma aula muito importante, fala de resultado financeiro, fala de dinheiro no teu bolso. Eu tenho um grande amigo que cuida inclusive de alguns artistas aqui da minha agência e ele é especialista em direitos autorais. A gente vai bater um super papo aqui. Ele até preparou já alguns temas para mim, mas obviamente que acho que ao longo do papo, ao longo da conversa, vão surgir mais dúvidas e aí eu também vou perguntando para a gente poder tirar o máximo proveito possível. Então, senhoras e senhores, vamos anunciar aqui o nosso ilustríssimo Ricardo Moura. Ricardo, obrigado por você estar participando com a gente. Obrigado a você pelo convite e um olá aí a todos que estão participando do curso. Muito obrigado. Eu conheço muito pouco também. Eu acho que, na verdade, essa área de direitos autorais, eu não sei se acho que se eu fosse começar a aprender, eu ia demorar uns 70 anos, porque toda vez que eu conversava com você resolvia um problema e você me gerava mais 10 dúvidas. Então, vamos bater um papo aqui. A gente não tem problema de tempo, então é bem sossegado. Eu sei que você é uma Que pessoa bom. ocupada. Vamos tentar também ser objetivo, tá ok? Até Certo. as perguntas que você me mandou nos temas, eu queria tomar a liberdade de puxar uma primeiro, porque a gente já falou isso na aula passada. Na aula passada, Ricardo, a gente estava com o Arthur Fitzgibbon, que é o presidente da UNRPM, e a gente teve desculpe, a gente teve o Thiago Monteiro, que ele é da Warner Chappell, da editora. Então a gente bateu um papo também sobre um pouquinho de editora também, que eu sei que você cuida também, inclusive de um artista nosso. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer, embora a gente já tenha falado disso aqui nas aulas, é qual a diferença entre obra musical e fonograma? Por favor. Certo. Tá. Bom, basicamente são duas criações, certo? Um fonograma, ele se origina de uma obra musical gravada, certo? Então, a diferença básica é o seguinte, a obra é a composição. Composição, ela vai ser a letra da música e a melodia principal. Sendo essa música sem letra, como muitas vezes tem no caso dos DJs, né? Então, ou mesmo, ela vai ser uma obra instrumental, certo? E o que determina quem seria o compositor é quem criou aquela melodia principal da música, certo? Que no caso é o Então, por produtor exemplo, musical, né? uma obra musical. No caso dos DJs, é quem faz a concepção da obra no sentido de melodia principal, porque os arranjos, eles não entram como composição. Então, para você entender melhor, para vocês entenderem melhor, eu vou pegar uma música, por exemplo, Garota de Ipanema, certo? Garota de Ipanema é uma composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, certo? Porém, ela tem dezenas, aliás, centenas de gravações diferentes por artistas diferentes. Então, a obra em si é de Vinícius de Moraes e de Tom Jobim. Agora, a Gal Costa vai fixar um fonograma cantando Garota de Ipanema, ou o próprio Tom Jobim vai fixar um fonograma. Então, fonograma é a gravação de uma obra. Numa versão, Então, você numa versão de um artista. faz uma música. Você faz uma música, cria uma música com letra e melodia. E aí um outro artista vem e fixa um fonograma ou uma gravação. Então, obra só existiria uma, mas fonogramas podem ter vários fonogramas da mesma obra. Da mesma obra. Então, eu vou Né? te fazer algumas perguntas e tentar ligar na área de música eletrônica. Por exemplo, eu tenho um produtor que ele foi lá
sentou no estúdio dele e começou a produzir uma música, ok? Aí ele produziu a música. Certo. Aí ele vai e registra essa obra e gera um ISRC dessa obra. É isso? Obra tem ISRC? Não, Não. Ele vai lá não. pura e simplesmente e registra essa obra. É isso? São dois procedimentos. São Ok. dois procedimentos. E esse é um erro clássico. Esse é um erro clássico que acontece. Então, vamos dizer, a pessoa registra só o ISRC e coloca lá a obra, os compositores e tal. Ele está só registrando o fonograma. A obra vai ficar pendente, porque o ECAD não reconhece uma obra dentro de um ISRC. Entendi. São dois procedimentos que você precisa fazer. É o registro da composição, né? A obra e depois o ISRC. Tá. Então eu quero te perguntar vários exemplos, tá? Então, exemplo A, eu produzi uma música e vou fazer o registro dessa obra por enquanto. Eu nem sei qual é a gravadora, não sei de ISRC, não sei nada ainda. Eu vou lá e fiz essa obra. Eu faço o registro disso aonde? Então, para você poder se filiar, você vai ter que se filiar numa associação no sistema ECAD. Quem recebe os direitos autorais, tanto de obras ou fonogramas, em shows, em rádios, televisões, cinemas, séries, filmes, é o ECAD. O ECAD é um sistema de gestão coletiva que tem 7 associações, das quais fazem parte para votar no ECAD, decidir as normas, etc. O ECAD arrecada esse dinheiro, repassa para as associações. Essas associações, elas distribuem aos seus filiados conforme o seu repertório. Então, tanto o registro de obra, que gera um código ISWC, que é o International Standard Work Code, é o registro da obra. E a partir que você está afiliado numa associação, daí depois você faz também o ISRC, que é o registro da gravação ou fonograma. Tá, mas voltando ainda em obra, tá? Eu vou te fazer perguntas porque realmente eu sei que todo mundo vai ter esse nível de entendimento. Eu registro, então, eu pego minha obra, eu tenho que registrar numa editora, e aí a editora vai registrar numa associação junto ao ECAD? Seria esse o processo? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode registrar sem editora? Diretamente. Você pode registrar a obra diretamente no ECAD, através da sua associação, e depois a editora, você pode editar essa obra posteriormente, através de um contrato que você faz com uma editora ou uma gravadora, e aí você vai poder fazer a edição dessa obra, onde você vai ceder uma parte dos percentuais que te pertencem, né? Então, uma obra pode ter, se tem mais de um compositor, ela pode ter várias editoras, né? Cada ela também com a sua editora, né? E ela também pode ser diretamente ao autor, que daí que seria o primeiro registro, onde ele entrou. Então, vamos supor, eu fiz uma obra, vou lá e registro essa obra, certo? Aí vou ceder para o Jetlag fazer uma gravação. Aí o Jetlag vai fazer o registro do ISRC com a gravadora dele. Mas eu não quero uma editora, vou ficar diretamente com a minha editora. Então, eu vou ceder uma autorização para o Jetlag gravar. Agora, se eu assinar com uma editora, ela passa a ser a minha representante. Então, aí o Jetlag vai ter que pedir a autorização da editora, porque ela passa a ser a representante daqueles meus percentuais na obra, entende? Certo. Mas aí você fala uma coisa... É como se você tivesse uma relação fonograma com gravadora e obra com editora. Porém, você pode ser o próprio autor direto com a obra ou mesmo você o próprio produtor fonográfico do teu fonograma, né? Então, sem gravadora, no caso. Não é obrigatório, Ricardo, não é obrigatório eu pegar uma obra minha e
dar para uma editora, dar um modo de falar, né? Eu pedi, eu posso ser sempre pessoa física para as pessoas que quiserem gravar a minha obra, fazerem vários fonogramas. Eu posso ser uma pessoa física. Pode ser uma pessoa física. O que impede de você fazer... aliás, o que seria benéfico para você ter uma editora? Porque a editora ela te representa a nível de fazer contratos com as gravadoras ou artistas que queiram gravar sua obra, de gerenciar a sincronização dela num filme, numa publicidade. A editora tem um departamento comercial, a editora tem também um departamento de repertório, que quando, por exemplo, um produtor cinematográfico procura uma música, ele vai procurar um certo estilo e a editora sabe direcionar isso. E, geralmente, quando existe uma obra direta ao autor, é muito mais difícil, porque não é uma pessoa jurídica, de quem quer essa obra, encontrar essa pessoa, claro, né? Ter que ficar procurando partes. Então, quando uma obra não está numa editora, realmente ela fica em segundo plano ali na questão comercial. Claro. E também a editora, ela faz o trabalho de recolher junto à associação o dinheiro, pega a comissão dela e repassa, que senão o artista daqui a pouco tem que ficar cuidando de 1 milhão de coisas e não tem tempo nem de produzir, porque tem que cuidar de papelada. Né? Exatamente, a editora ela faz o cadastro da obra, verifica se o cadastro foi bem feito, né? Explica os valores, o artista vai receber os seus percentuais direto da associação que estiver filiado. Vamos supor, você editou uma obra comigo, eu tenho uma editora, e nós acordamos lá em 25% o valor da edição, que é o valor médio, né? Então, você fez a obra sozinho, você vai ter 100% antes. Quando você editar, você fica com 75%. A editora, ela vai receber a parte dela diretamente com a associação dela, que não precisa ser a mesma que a sua. Você opta pela sua associação. E o autor recebe a parte dele diretamente da sua associação. Ela repassa quais valores diretamente ao artista? Tudo que é execução pública vem via ECAD, então recebe direto na sua conta, né? Ela vai repassar para você um valor de licença de sincronização, por exemplo, no filme. Vou cobrar tantos R$ 1.000 por essa música para aparecer naquele filme 20 segundos. Espera aí um pouquinho. E aí ela repassa esses valores, né? Espera aí um pouquinho, que você entende do assunto, mas a gente não entende. Que agora você gerou uma dúvida aqui, tá? Então, eu peguei, fiz uma obra chamada I Love You. Fui lá e peguei você, a sua editora, e falei, Ricardo, vamos editar essa música I Love You com você? Autor Sandro Horta. Você vai pegar e vai editar, ok? Aí, essa música começa a tocar nas rádios. Aí essa música vem um direito aqui para eu poder, né? Para eu poder aqui, ver o direito dessa execução. Essa execução pública, ela não vai vir via a tua editora, vai vir do ECAD direto da minha associação para mim? Isso, porque a sua editora foi lá e registrou no ECAD. Tudo que é execução pública, seja rádio, show, televisão, cinema, né? Apresentações ao vivo na televisão, etc., gera direito autoral. Quem recebe esse direito autoral? O ECAD. O ECAD fica com um pequeno percentual, repassa esse dinheiro às associações que representam os autores e editoras. Então, esse dinheiro vem direto pela associação via ECAD, não passa por dentro da editora. Entendeu? Então, eu não vou pagar a comissão de editora? Não, a editora já está recebendo diretamente do ECAD também. Qual o dinheiro que vem? Qual o dinheiro que vem via editora? Esse dinheiro que vem via editora é a licença de sincronização, por exemplo, de um filme. Vamos supor, cobrei uma licença de R$ 10.000 para pôr minha música num filme.
certo? Sua editora cobrou. Geralmente, quando é em termos de sincronização, vai estar estipulado lá o valor percentual. Vamos dizer, na média, meio a meio, quando é um valor de sincronização, certo? Então, aí sim a editora vai prestar uma conta de que recebeu 10 mil reais e vai te mandar 5 mil reais. Toda vez que esse filme tocar, passar na televisão ou no cinema, certo? Aquela música vai ser executada. E o ECAD vai cobrar um valor pela execução. Então, uma coisa é o valor da licença, outra coisa é o valor da execução. Então, você, com uma música num filme, você recebe a licença pela editora, que fez a negociação para pôr no filme, e depois, toda vez que aquele filme for exibido, você vai receber uma fração de execução pública via ECAD. Tudo bem, só que é o seguinte, voltando lá na execução pública, quando você fala, vem direto do ECAD, mas a editora ganhou a comissão dela também do ECAD. Eu quero dizer assim, gerou 100 reais de direitos autorais. Eu não vou receber 100, eu vou receber 75, porque a editora vai receber 25 direto do ECAD. É isso, né? Exatamente, é isso aí, okay. Perfeito. Aí, voltando para o caso aqui de... Só um pouquinho antes... descontado o percentual do ECAD e da associação e já descontado o imposto, vem líquido para você. Qual é o percentual que a associação e que o ECAD juntos... É torno de 5%. Então, vai lá dos 100%, eles vão tirar 5%, uma parte fica no ECAD, uma parte fica na associação, e aí depois é dividido conforme os detentores do direito autoral, editora e compositores. Na teoria, se uma música deu 100 reais de direitos autorais, o ECAD e a associação vão ficar com 5 disso. É isso, né? Isso. Aí, sem menos... Nós estamos falando só de obra, né? Só de obra ainda. Aí, deu 100 reais, o ECAD e a associação ficaram com 5. Sobrou 95. Aí faz de conta que eu, como autor, com você, a gente tem um acordo de 75-25. Então, eu vou receber 75% desses 95, que é o líquido, e você 25% desses 95 reais. É mais ou menos isso, de obra de execução pública. Né? É bem isso. Tá. Agora, o importante é salientar o seguinte: quando a obra é executada num show, certo? Uhum. É somente pago o autor. Porque vamos supor que você esteja tocando uma música que você não gravou. Claro. Você está tocando uma música de outro DJ. Quem vai receber é o compositor daquela música originalmente. Não, mesmo que a obra... Mesmo que o fonograma seja meu e a obra seja minha, pela fonograma, pela gravadora, eles não vão me pagar nada. Né? Agora, né, se eu estiver tocando uma música minha, eu vou receber como autor e associação que vai para mim, via carta de associação, que vai mandar para mim, correto? Entendi. Agora, ainda sem falar de fonograma, tá? Só para a gente poder... Isso é um assunto muito, muito importante para todo mundo. Eu sou um produtor, fiz uma obra, fiz uma música. Aí, um outro DJ escutou essa música e falou: Sandro, cara, eu adorei essa música, vamos lançar junto? Eu quero mexer umas coisinhas aqui que eu acho que você vai gostar. Que é a collab. Eu falo: tá bom, então eu vou te mandar um projeto, mando aí. Aí ele vai lá, muda um pouco a linha de baixo, põe o kick, aperta aqui, não sei o que e tal. Ele vai chegar: pô, agora eu sou autor dessa obra também, correto? Aí logicamente vai ser, aí eu vou chegar num acordo com ele, vamos dividir a obra, não vamos, etc. Geralmente você divide, né? E aí ele vai editar a parte dele com a editora dele e eu vou editar a minha parte com a minha editora, correto? É isso, né? A minha linha de raciocínio está certo? Mais ou menos. Essa parte é importante. Dentro do 100% da obra, né? Mais ou menos. Dentro do 100% da obra, existe a liberdade entre os autores determinar os percentuais que fazem parte que são de cada um. Então, por exemplo, a gente pode dizer que eu vou ter 70% dessa obra e você
fez uma collab comigo, vai ter 30%. Não é necessariamente meio a meio, certo? Ok. Essa parte é livre. O 100% é um acordo entre as partes. Por isso que é muito importante definir esse acordo já no início, quando você está fazendo a collab, para dizer, olha, tanto é seu, tanto é meu, e eu vou registrar assim. Porque se ele editar numa editora diferente, que é a parte dele, e informar um percentual diferente do que eu vou informar para a minha editora, vai dar uma duplicidade e bloqueio, ninguém vai receber. Então, a minha dica é muito importante aqui. Necessariamente, tudo que entra numa música nem sempre é composição, ela pode ser encarada como arranjo. Então, por exemplo, eu fiz uma música, está quase pronta, resolvi que eu vou colocar você como collab na minha música, certo? Vai aparecer nosso nome, nos dois nomes lá, né? Ricardo featuring Sandro, certo? Nós dois somos intérpretes, porém a música quem fiz foi eu, certo? Então eu sou o compositor. Aí, se você contribuiu tanto para a música ou criou uma letra, aí você passa a ser um coautor, né? Um autor-compositor. Okay. Tá, okay. Então, ela tem essa característica. Não é porque eu convidei um guitarrista para fazer uma base na minha música que ele vai ser compositor, certo? Mas aí se resolveria como isso? Ele entra nos direitos conexos? Ele entra nos conexos, que vem no fonograma. Aí os direitos conexos, eles são direitos de intérprete, de arranjador, de produtor musical, de produtor fonográfico. Então, espera aí que a gente já vai chegar lá. Coisas que a gente vai ver. Tá, então a gente vai chegar lá. Então, fonograma eu acho que a gente já falou bastante, foi bem legal. Aí, eu vou continuar aqui na minha linha de raciocínio. Eu fiz uma obra, a música, né, chamada View, e aí eu peguei, registrei ela, editora, tudo certinho. Aí fui numa gravadora, falei, gravadora, eu quero lançar essa música. Aí ela vai gerar um fonograma, vai registrar o ISRC, ok? E aí eu vou ter, então, duas coisas que vão me dar dinheiro. Vão me dar dinheiro sobre a obra e sobre o fonograma. Certo. Aí, essa música, ela é tocada... Vamos pegar um exemplo prático, assim, Toda vez, Ricardo, que essa música tocar na rádio, a música minha, não a minha obra com outra pessoa interpretando, né? A minha música, o meu fonograma, ISRC 001. Toda vez que tocar na rádio, o que a rádio dá de dinheiro dessa música? Uma parte vai para o autor e uma parte vai para a gravadora pagar o intérprete e os direitos conexos e os produtores, é isso? É isso ou não? Exatamente. Então, vamos supor, o que é o direito conexo? Porque o pessoal fala, o que é o conexo? O conexo é o que é relativo a uma obra. Então, por exemplo, existiu uma obra que é só dos compositores. Aí ela foi feito um fonograma, foi gravada essa obra. Então, eles chamam de direitos conexos à obra, por isso que chama conexos. Então, os conexos vêm no fonograma. No fonograma, participam o produtor fonográfico, certo? E a gravadora? Que é a pessoa, a gravadora ou o próprio artista, quando ele banca sua gravação, ele pode ser produtor fonográfico como pessoa física também, certo? Que é o que ele faz quando ele lança para uma agregadora. Isso. Aí os intérpretes, né? Os intérpretes seriam os artistas que aparecem. O intérprete não é necessariamente quem canta. Essa confusão o pessoal faz. O intérprete é quem cantou? Não. O intérprete é quem é o artista principal daquela faixa, que vai aparecer na publicidade, que vai levar aquela música. Então, por exemplo, se é um grupo musical, os intérpretes são os 2, ou 3, ou 4 que fazem parte daquilo. Se tem um collab ou um cantor que vai aparecer o nome, ele é também intérprete.
Se o meu cantor é contratado, eu paguei ele e não vou mostrar o nome dele como DJ, vou mostrar só o meu nome, ele é simplesmente um músico acompanhante, por mais que esteja fazendo sua voz. Entendeu? Então, Entendi. ele vai entrar como Agora, voz, músico acompanhante. Então, as categorias dos conexos são produtor fonográfico, o intérprete e os músicos acompanhantes. Dentro dos músicos acompanhantes, é todo mundo que tocou. O produtor musical, às vezes, ele é produtor da faixa, mas ele não toca. Ele é produtor fonográfico? Ele não necessariamente não é produtor fonográfico, porque ele talvez não esteja bancando aquela gravação. Ele é só o diretor musical. O produtor musical, ele pode entrar como arranjador, mesmo que não tocou nada. Então, é na categoria músicos acompanhantes. Então, existe o fonograma em si, ele existe daí já uma convenção, que é dividido percentualmente, conforme a portaria e regulamento, o valor que vai para o produtor fonográfico, para o intérprete e para o músico acompanhante. Essas categorias podem ter mais do que um e podem ser divididas conforme os contratos que é feito. Às vezes, um músico vai para uma gravadora e fica com um percentual de produtor fonográfico também. claro, Né? mas vamos tentar trazer aqui para o nosso mundo. Vários intérpretes. Vamos tentar trazer para o nosso mundo mais eletrônico aqui, né? Nosso mundo mais eletrônico, eu vou lá, produzi a música. Certo. Que, na verdade, está pronta, né? É uma obra que também vai ser o mesmo fonograma, vamos dizer assim, que é a grande realidade da música eletrônica. Eu fui lá, produzi a música, registrei essa obra. Cheguei para uma gravadora, falei, gravadora, lança aqui para mim. Ah, tá bom, eu vou querer 50%, porque eu vou fazer investimento em várias coisas, etc., e você vai ficar com 50%. Tá bom. Aí eu vou lá, gero um SRC, certo? E criou-se aí um fonograma. Aí, eu queria entender o fluxo de recebimento. Aí... Tá. A pergunta que eu não respondi antes. Só para complementar ali. Então, quando você tem uma arrecadação de uma obra que através de execução pública, rádio, você concorda que está sendo tocado tanto a obra quanto o fonograma, certo? Sim, por isso que eu te falei que... Então, aí o que acontece? O ECAD pega aqueles, vamos supor que já tirado os valores de ECAD e associação, sobrou R$100, certo? Para fazer conta rápida para o pessoal. R$100. 2/3 disso vão para os compositores e suas editoras. Então, 66% do valor arrecadado em rádio, televisão, qualquer lugar onde tocar aquela gravação é de compositor. Por isso que o grande volume e valor, direitos autorais, são os direitos autorais, não os conexos. Os conexos são de valor menor. Isso acontece também. Isso acontece também. Essa mesma proporção também é para a plataforma de streaming? Também é 2/3 para a obra e 1/3 para o fonograma? Não, nas plataformas de streaming, a arrecadação ela segue 2 caminhos, entendeu? Na distribuição já estariam inseridos os direitos conexos, né? Então, por exemplo, complementando só para finalizar aquele valor, esses 33% que sobraram, que é 1/3 que sobrou da execução pública, ele é dividido dentro das proporcionalidades entre produtor fonográfico, entre intérprete e músicos acompanhantes. Então, tá. Agora você pega isso aqui e projeta para um show ao vivo, tá? No ao vivo não tem fonograma tocando, apesar de que o DJ está ali, mas ele está usando tipo um sampler intervindo como um artista, tem um nome principal. Então, ele estaria já recebendo seu cachê. Quem vai receber ali do show ao vivo é 100% para os autores e editora. Então, no ao vivo, 100%, no execução pública, 66%. Na plataforma digital, as coisas funcionaram assim. No início,
não havia pagamento de direito autoral na plataforma digital. Só quem distribuía, colocava a música lá, recebia lá da plataforma o valor que dava em streaming, certo? Aí houve um acordo entre as editoras e as plataformas digitais, através da UBEM, com fiscalização do Back Office, que é uma empresa de auditoria da Argentina, que fiscalizam, que armaram um acordo onde eles iam pagar uma parte que não está inserida naquele valor que você recebe da distribuidora no streaming, que vai direto para o compositor. Então, esse valor que vai via UBEM ou outros sistemas de cobrança, ele vai direto para o autor e editora, através desse acordo. Entrou-se com o ECAD entrou com uma reclamatória. Como vocês não estão pagando execução pública? Isso aí pode estar sendo usado num bar, o Spotify, pode estar sendo usado numa casa, e aí tem que ser pago. Então, convencionou-se que uma parte também vem via ECAD. Então, uma música que toca lá no streaming tem 1/4 de autoral que vem via ECAD, certo? E esses outros 3/4 do autoral, você tem que ter uma editora afiliada ao BEM para receber esse digital, então daí é um rendimento que vem via editora, né, do autoral, ou você está conectado a um serviço de recebimento, que é tipo o Abramos Digital, que faz esse mesmo serviço, com a auditoria da Back Office, cobra um percentual lá, e esses compositores vão receber via as plataformas digitais, entendeu? Deixa eu perguntar um exemplo aqui na prática, então. Faz de conta que a música tocada nas plataformas de streaming, ela gerou R$100 depois de paga a comissão da plataforma e já pago a ECAD e a associação. Sobrou R$100. Você está querendo dizer para mim que R$25 vai para o autor e R$75, autor-editora, e R$75 vai para a gravadora intérprete. É isso que você disse? Não. Não? Não é isso. Vou explicar melhor. Vamos ver assim. Você colocou uma música para distribuir numa plataforma dessas de distribuição digital, iMusic, OneRPM, CDBase, Trator, etc. Normalmente, aquela plataforma vai cobrar um percentual para fazer essa distribuição. Em todas essa agregadora vai comprar um percentual. Como uma gravadora. Certo? Como uma gravadora. Aí vamos ser... vai cobrar um percentual. Esse percentual, o que vem quando você tira seu relatório lá na sua agregadora, vai ter lá R$100. Isso aí já vai ser descontado o valor dela, da agregadora. E é somente play e conexo. Não tem autoral aí nesses R$100. Entendeu? Não tem, porque já foi pago, né, Ricardo? Porque já foi pago, mas foi pago alguma coisa. Eu queria entender o que foi pago de percentual, entendeu? Foi pago, 1/4, né, que você falou agora há pouco, não é isso? Não, 1/4 vem pela execução pública. Para ser mais simples, eu vou te dividir em 3 pagamentos. Um é o que você recebe da agregadora de streaming. Nesse valor vai ter conexos e distribuição, como se fosse a venda do disco, certo? Né? Então, tocou um play lá, dá um valorzinho. Esse ali tem o dinheiro que é do intérprete, tem o dinheiro que é da gravadora, certo? Daí tem outro dinheiro que é o dinheiro do autor, que não vem nessa distribuição. Ou ele vem via ECAD 1/4 dele, então, ou ele vem... Mas ele recebe. A minha pergunta era isso, tipo assim, vou dar um exemplo para você. Toda vez que toca evidências do Zezé de Camargo, toda vez que tem um play de evidências do Zezé, né, que não é do Zezé de Camargo e Luciano, eles são os intérpretes, né, os autores é o César Augusto, eu acho que o José Augusto é mais uma pessoa. Então, assim, a minha pergunta é, toda vez que toca um play lá
no Spotify dessa música, na teoria, os autores ganham 1/4 e o Zezé de Camargo e Luciano, que é o intérprete junto com a sua agregadora ou gravadora, ganha 3/4. É isso? Não. Desculpe, é que é meio confuso, assim, por exemplo. Uma coisa é a distribuição. Separa a distribuição do autoral. Não está ali o autoral. O autoral ele vai vir através da UBEM ou através de uma outra acordo que o autor tenha de recebimento, né? Através de sua editora. O que está ali naquele streaming pago pela plataforma é só o conexo e o do intérprete. Entendeu? Sei, mas que dinheiro que o autor vai receber via UBEM? Pode ser via UBEM, qualquer. Mas qual é o dinheiro que ele recebe? Ou seja, é gerado uma receita no Spotify, ou Deezer, ou Apple. A minha pergunta é, então é 1/4 do que é gerado vai para o autor, é isso? E 3/4 vai para é isso? Do que tem de autoral, vamos supor que gerou R$100 de direito autoral, certo? Ele vai, desses R$100, o Spotify vai pagar via ECAD 1/4. Não estamos falando de distribuição de streaming, estamos falando do autoral do streaming, certo? Não, tudo bem, é isso mesmo, o autoral do streaming é 1/4, essa é a minha dúvida. 1/4 via ECAD e 3/4 via UBEM. Entendi. 3/4 via UBEM. UBEM, eu via a sua editora, ou Abramos Digital, certo? Então, quer dizer que quando você chega lá e vai ver seu relatório no final do mês, se você cadastrou essa obra diretamente, sem editora, sem ter a UBEM representando uma editora, você vai ter recebido só 1/4 do autoral. Você vai ver a tua música lá paga pelo Apple Music, pelo Spotify. Você só está recebendo 1/4. Aí você tem que procurar receber os outros 3/4 do autoral, certo? No que você recebe da tua distribuidora, aí só tem conexo. É só conexo. O que você recebeu lá da OneRPM só vai ter conexos, que vai ser dividido entre a tua gravadora e você, como intérprete. Entendi. Agora ficou bem claro. Bem, aqui a gente já falou aqui. Aí é mais uma importância do cara ter uma editora para representar ele no digital, entendeu? Claro. Se essa editora for filiada ao bem, é lógico. Senão o dinheiro não vai ser pago. Tem que procurar uma editora que seja, né? A gente já passou aqui por esses 2 pontos da obra musical, a gente já falou sobre direitos autorais, o sistema de arrecadação, intérprete e tal, você já comentou. A editora, você já falou aqui das vantagens, né? Deixa eu tentar, então, seguir uma linha de raciocínio aqui que meus alunos devem estar com dúvida e eu também tenho algumas dúvidas. Então, vamos lá. Toda vez que eu produzir uma música, eu preciso ir na minha editora que eu tenho já um acordo com ela faz o ISWC, registra essa obra, né? Aí eu vou lá, registro o ISRC e faço um fonograma dessa obra e lanço para uma gravadora que eu queira, agregadora. Essa música pode fazer sucesso, um outro produtor, um outro DJ, fala, pô, essa música é linda, mas eu quero fazer a minha versão. Ela pede o direito dessa música, para fazer o fonograma, um fonograma novo, ela vai pegar via editora e vai dizer, olha, fala com o Sandro lá, que a música I Love You, eu quero fazer o remix, né? Seria um remix, ou seria um novo fonograma. Aí eu estou falando do mundo eletrônico, né? Não do mundo... Estou falando do mundo eletrônico. Porque o remix do mundo que não é eletrônico, vamos dizer assim, se eu sou um cantor e eu sou um intérprete, o remix é pegar o fonograma e fazer uma versão, colocar batida, fazer uma série de coisas, mas é o mesmo fonograma, né? Porque é o mesmo cantor, etc. Agora, no mundo eletrônico, né, existe o Sandro, que fez a música, mas eu vou lá e vou fazer um remix dessa música. Vou mudar vários elementos, mas vou usar o grande contexto da obra. Eu tenho que solicitar o direito à licença da editora, correto? Sim. São 2 casos, basicamente. Você vai partir do zero, se você não vai usar nada de uma gravação, você só tem que pedir para a editora.
Porque você vai pegar aquela música e vai fazer tudo de novo. Vai colocar outro cantor, vai colocar outra batida, vai fazer Mas, tudo do zero. mas e se não tem Então, cantor, Ricardo? E se é mas tem, não, lógico, tem a linha de baixo, tem a guitarra, tem o riff. Eu não vou usar esse riff de guitarra, não vou usar o baixo. Eu vou meio que pegar algumas coisas da música, que a música é famosa por causa disso, né? E vou usar alguns elementos e não vou usar outros elementos. De qualquer maneira, tem que pedir autorização para a editora, correto? sim, a editora sempre, porque Ok. a editora sempre. O que vai diferenciar será que eu preciso pedir a autorização da gravadora ou não? A diferença a pergunta que você mesmo tem que se fazer. Estou usando algum elemento da música gravada? Se eu estou usando a música gravada como base, então aí sim, aí Tem que você tem pedir que pedir para. para a gravadora. A editora, toda vez, não existe, você não pode pegar uma obra e gravar ela sem autorização. Claro, se tiver um vocal, fica mais fácil você saber, porque aí você vai ter que pedir das duas coisas. Vai ter que pedir da obra e do fonograma, porque você está pegando o vocal lá do fonograma, do intérprete, e está usando. Quando não tem vocal, que ficaria um pouquinho mais difícil você mesmo ter esse entendimento. Pô, será que eu preciso pedir para a gravadora também? E aí uma pergunta. Se então é, eu cheguei e vou fazer um remix, pedi autorização da editora, me deram ok, pedi autorização da gravadora, porque o fonograma, né? Vou fazer um remix desse fonograma também. Eu posso lançar na minha gravadora? Na gravadora que eu Sim, tenho acordo já, etc. sim, Posso. você munido dessas autorizações, que vão ser basicamente o seguinte, as autorizações são o seguinte, autorizo a editora, tá? Autorizo fulano de tal a utilizar essa obra para fixar um fonograma, certo? E aí, da gravadora, autorizo o fulano de tal a utilizar a gravação, desde que tenha autorização da editora, Claro. para, Um novo fixar fonograma. um novo fonograma. E aí você vai colocar, por exemplo, no remix, o intérprete vai ser tanto você quanto aquele intérprete do fonograma que você usou, né? Vamos supor, do outro DJ, né? Certo? Ele vai também ser um intérprete, porque você está fazendo um remix da obra daquele E aquele aí vai, artista. vai ter um acordo financeiro entre você e a Para você, gravadora, né? que pode ser, mas você, como sua gravadora, você já pegou as autorizações, então o produtor fonográfico, a menos que os outros exigiram que ter um percentual dessa parte de produtor fonográfico, o fonograma é seu. A partir daquele momento, você pode lançar pela tua agregadora, por uma outra gravadora, desde que tenha, assim, digamos, cumprindo aquelas normas exigidas em contrato, né? Mas ali na nomenclatura ali de intérprete, tem que ter o intérprete original, né? Eu peguei É autorização, que, mas a autorização não significa que ele vai ser suprimido, que ele vai sair do. de quando você usa um fonograma, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Malifu fez a música dos Gilsons, Aham, certo? Né? Naquela música que eles lançaram agora nesse verão. Então, o que acontece? Como intérprete, também ficam os Gilsons, né? Então, aí a Malifu fez a música, e aí aparece os Gilsons também lá, né? Entende? entendi. Então, eu vou pegar uma música do Tiesto, vou fazer, vai ser um remix meu do Tiesto, né? Então, ele vai aparecer ali No intérprete também. no intérprete também, claro. Entendi. É o correto, né? Ok. Então, o recado que a gente está dando na aula de hoje é esse: é registrar. Primeiro, registrar a sua obra, porque, Ricardo, você deve saber isso também. É impressionante a quantidade de produtores e DJs que eu converso, que eles fazem a música, registram somente o ISRC, geram, né, fixam um fonograma, como você fala, pegam a gravadora que ele tem a parceria e lança e não registra a obra, né? Ou seja, se essa obra, desculpe,
se esse fonograma é tocado por um outro DJ, num outro evento, sei lá, num evento grande até, e é listado lá, e o ECAD fala, pô, essa música aqui tem R$ 100 aqui que eu preciso pagar, mas não acha a editora barra autor, porque ele não registrou. E você É, mesmo. a obra fica como pendente no ECAD. Que até Então, 5 anos você consegue recuperar se você entrar com isso. isso, né? Essa pendência, quando você não registra, ó, uma coisa muito importante, eu quero dizer que é lógico que o mercado do streaming, ele tenta facilitar para você subir tua música rapidamente. Então, existe um código de ISRC que é gerado automaticamente ali, se você não tem o teu ISRC, você dá um Enter e ele gera um ISRC provisório, fictício, qualquer coisa assim, o nome que você queira dar. Porém, aquilo lá não está registrado no ECAD. Então, ela vai ficar pendente de fonograma e pendente de obra. Então, você distribuiu sua obra, você vai receber o teu conexo ali do streaming. Porém, se a música tocar na rádio, você não recebe, entendeu? Se a música tocar num show, você como compositor não recebe. Então, o que confunde as pessoas? Quando você vai fazer o ISRC, você foi lá, primeiro, me filiei à associação, vou dar o passo a passo para vocês aqui. Me filiei à associação, fui lá, fiz o meu cadastro, ok, entrei para fazer meu ISRC, coloquei meu ISRC. Tem uma hora que ele vai pedir obra, qual é a obra? Aí você vai colocar lá, a obra I Love You do Sandro Horta, certo? Aí as pessoas acham que esse inserir o nome da obra, o percentual da obra no ISRC é o registro da obra. Não é. É só uma informação. É só uma informação para eu dizer, minha gravação, neste meu fonograma, eu estou inserindo esta obra de Sandro Horta, para o ECAD saber, porque existem músicas homônimas e etc. Então, se você pega, principalmente na música eletrônica, e aí eu tenho muita experiência com vários repertórios que eu corrigi, de DJs, etc., todos os ISRCs cadastrados, e nenhuma obra cadastrada. Você entra no ECAD e está obra pendente. Esse valor fica retido, e é o maior valor. É o maior valor. Você nunca pode deixar de cadastrar sua composição, sua obra. E aí, fica retido durante 5 anos. Depois de 5 anos, ele é distribuído para os mais executados na categoria compositores. Então, lá, o compositor da música Evidências vai estar ganhando seu dinheiro depois de 5 anos, porque a música dele vai estar com execução lá em cima. Então, é fracionado e é redistribuído os prescritos, né? Então, não tem como fugir disso. São 2 cadastros, um de obra e outro de fonograma. Quem gera o ISRC para um produtor iniciante que está começando e tal, né, é o produtor ou é a gravadora? O produtor fonográfico gera o ISRC. Quem é o produtor fonográfico? A gravadora. Ele pode ser ou o próprio artista, pessoa física, sim, mas em grande parte é a gravadora. Ou uma gravadora. Então, dependendo do contrato que ele tem. Então, se por exemplo, eu tenho vários casos de artistas que eu faço repertório, que tem contrato com uma gravadora, só que eles são os próprios produtores fonográficos, porque eles foram lá, bancaram os músicos, o estúdio, ou gravaram no seu próprio estúdio. Então, a princípio, quem que é o produtor fonográfico? É ele. Mas ele passou a lançar por uma gravadora, fez um contrato com a Universal. Aí a Universal, no contrato dela, ela vai dizer, do quinhão de produtor fonográfico, 50% é meu, 50% é dela, é do artista. E aí, então, no ISRC, mesmo que você gere, você vai ter que inserir a Universal, porque está em contrato, que ela vai ser a produtora fonográfica. Então, isso é negociável. É por isso que eu falo que, a princípio,
O modelo antigo era mais simples de entender, né? Quando só existia gravadora. Era sempre a gravadora que era o produtor fonográfico, né? Hoje em dia, o produtor fonográfico pode ser várias pessoas, entendeu? Tanto o artista, principalmente na música eletrônica, porque quando você manda para a gravadora, praticamente você já está com a música pronta, eles só distribuem, né? Então você tem que entender o teu acordo com a gravadora. Ela vai ficar geralmente ela vai exatamente o que você falou. Geralmente a gravadora ela é o papel do produtor fonográfico. Atualmente é isso, né? Porque você vai lá dar tantos por cento para ela, por mais que ela não tenha, entre aspas, feito a produção fonográfica, isso. mas ela entra como produtor fonográfico, que aí é a parte dela que ela fez o acordo aí de percentual, sei lá, 50%. Então aí ela vai ganhar tanto um percentual dessa fração de produtor fonográfico pelo ECAD, quanto o percentual que ela combinou sobre a distribuição, certo? E isso é o que envolve a gravadora. Se você não fez contrato de edição, tudo que vem de autoral é seu, ou da sua editora, que pode ser outra, necessariamente. Como o autoral, importante, pessoal, como o autoral é o que tem mais valor, muito cuidado em dar isso assim de graça, entendeu? Então é uma moeda de troca. Você está dando uma coisa que vai ter uma arrecadação até maior do que os conexos. Eu não sabia disso, confesso. Essa última partezinha eu estava na dúvida de uma coisa, você me esclareceu. Deixa eu ver se tem algum. Você acha que tem mais algum ponto importante que você gostaria? Eu fiz um labelzinho aqui, deixa eu ver. Porque a gente acabou batendo um papo tão legal que eu esqueci aqui um roteiro. Eu vou dizer para vocês, eu sou músico também. A minha história com direitos autorais é bem singular, certo? Até vou contar para vocês que eu comecei a tocar com 13 anos e depois tenho produtora, tive editora, tenho editora, sou sócio de outras editoras, etc. Mas quando eu tinha 13 anos, que já faz 43 anos, então estou com 56, aí eu fui fazer um show meu. Quando eu cheguei lá para fazer meu show, o Sesc de Curitiba lá me pediu que eu fosse liberar o ECAD. Cheguei no ECAD e os caras disseram, você tem que pagar 130 cruzeiros aqui. Eu falei, como assim pagar 130 cruzeiros? Eles falaram assim, olha, você está fazendo um show e está usando músicas nesse show, por isso que você tem que pagar os direitos autorais para liberar seu show. Eu falei, mas as músicas são minhas. Eu tenho essas músicas, eu fiz. Sim, então você vai se filia na associação para você receber de volta esse dinheiro que você está pagando. Então, eu era o meu produtor do show, fiz o meu show, paguei, e a partir disso, a minha história foi de sempre fazer minha inscrição numa associação, e registrar minhas músicas, minhas obras e tal, recolhia o ECAD e recebia o ECAD. O dos shows é um valor muito rentável para o autor, porque o ECAD cobra 10% da bilheteria, ou valor relativo a 10% de uma perspectiva de bilheteria, e você pode ter uma arrecadação, se você está tocando num grande festival, de às vezes R$1.000 numa música, entendeu? Eu tenho um caso prático para te falar, Ricardo, de uma artista que ele foi tocar, ele foi abrir um show internacional, esses shows internacionais grandes que tem aqui no Brasil, né? E ele foi o support act, vamos dizer assim, né? Como chama. E o cachê é um cachê normal, assim, né? Dentro da realidade do tamanho dele. Mas ele ganhou tanto direito autoral, porque foram dezenas de milhares de ingressos, isso gerou um faturamento que pagou-se para o ECAD, né? Obviamente que ele não ganhava a mesma coisa que a banda principal, mas o mesmo percentual dele menor, como era um volume financeiro muito grande, ele ganhou muito mais do que o cachê, ele ganhou de direito autoral. Porque, obviamente, aí nós estamos falando aí no caso de cantor, ou poderia ser um DJ tocando as suas músicas, né? Obviamente ele tocou as suas músicas próprias, né? E aí, lógico, o cachê
é como se fosse o pagamento do fonograma, e ele, como autor dessas músicas que ele tocou, recebeu via editora e recebeu muito, muito, muito mais. Então, Exa- importância de Exatamente, isso registrar que as você. obras, né? Importante de registrar as obras. E isso. Aí vem uma dica, né? E o que você falou é perfeito. Tipo, por que o cara não está recebendo o fonograma, os conexos? Porque ele estaria recebendo o cachê dele como artista. E aí quem está recebendo o autoral é só quem compôs a música. Então aí vem uma dica importante que a gente já até comentou nas nossas reuniões com os artistas que a gente trabalha junto e tal, da importância de quando você faz um contrato, você mandar o teu set list com o nome das músicas que você vai tocar. Porque tanto você pode receber, quanto o DJ que você está tocando a música, que é um terceiro, vai poder receber também. Então, sempre nos contratos, quando você fizer o contrato com o seu produtor do show, que espero que volte logo, né? Que a gente já está morrendo de vontade de ter um monte de show aí. E aí o DJ você manda junto, manda a sua set list. Porque esse produtor musical, produtor do evento, ele vai ter que liberar o ECAD. Ou o ECAD vai lá cobrar, ou ele vai liberar. Uma das duas coisas vai acontecer. O ECAD fica com os fiscais olhando a programação de shows e vai, isso aqui já veio pagar? Já? Não, então vai lá fiscalizar. E pode fiscalizar, sim. Então, se ele tiver o set list junto com o teu contrato, ele vai dizer, ó, vai tocar lá o Sandro Horta, tá aqui o set list dele. O Ricardo não mandou o set list. Então, qual música que vai ficar lá e vai acabar recebendo da parte do Ricardo, que o Ricardo não mandou? A do Sandro. Então, quer dizer, você veja, por um descuido do Ricardo, ele não recebe os direitos autorais. Então, aconselho sempre, quando você fizer um contrato, você fala assim para o seu produtor, olha, está aqui meu setlist, é isso que eu vou tocar. E isso vai chegar lá e vai fazer a roda girar, né? Então, você tem que pensar que o mercado, ele funciona se você der a informação. Se não, tipo, quem não informou, infelizmente, não vai receber. Porque, inclusive, esses eventos grandes, o fiscal já acertou, o ECAD já acertou o valor. Ele já fez uma estimativa de público pela área, dimensões de metros quadrados daquele local, e aí ele vai dizer, ó, vou te cobrar 10 mil reais por esse evento. Por mais que depois tenha mais público, ele já fez uma estimativa. Quando o produtor paga antecipadamente o ECAD, ele ganha um descontinho. Isso é normal. Tem nas tabelas lá do ECAD. Então, mandar o setlist antes é uma providência muito importante, porque muitas vezes o fiscal não vai lá para ficar anotando as músicas que tocaram. Outras vezes, quando não existe declaração, ele vai e ele procura saber o que está sendo no repertório. Mas se é feito previamente, então não vai ter. Eu não estou te ouvindo agora. Desculpe, eu fechei aqui o microfone aqui, porque por costume. Quanto mais, né, Ricardo, quando for eventos, porque se eu não estiver enganado, existem várias rubricas dentro do ECAD. Então, quando você vai tocar ali numa balada, numa casa noturna, existe uma rubrica, ou seja, a leitura das músicas que foram apresentadas, vamos dizer assim, segue um outro parâmetro, que é um parâmetro de amostragem muito diferente. Agora, um evento não, vai lá, festa, né, festa do branco na tua cidade lá, aquela festa importante que é na tua cidade lá, que vão 3 mil pessoas. Né? Isso. Ali é uma amostra direta. Né, o ECAD chega, tá bom, para fazer um acordo com você, metragem ou quantidade de venda de ingresso, etc. Ah, você vai pagar aqui R$ 1.000 aqui de ECAD. É um prorata das músicas que foram apresentadas. Então, se você tem proatividade de apresentar para o teu contratante, né, a tua agência, ou você mesmo, se você não tem uma agência, contratante, tá aqui as 12, 15 músicas que eu vou me apresentar hoje, e pode, inclusive, mandar para a sua associação e para o seu ECAD paralelamente, para dizer, caso se perca aí essa relação, eu estou mandando para vocês aqui, porque desses R$ 1.000 aqui, eu tenho uma partezinha aqui que é meu.
correto? Estou falando certo? Exatamente. Na questão das rubricas, né, o que é rubrica? Rubrica televisão é uma rubrica, rádio é outra rubrica, show é uma rubrica, música ambiente é outra rubrica. Então, isso. Aí que vem aquela casa noturna que paga o ECAD mensalmente, ele está pagando um valor para tocar qualquer música, usar todo o repertório do ECAD. Então, aquilo ali é um evento corriqueiro que ele não tiver. Agora, se ele estiver apresentando aquilo como evento, que é o que você falou, que é um show, um evento, que vai ter a participação principalmente de algum nome conhecido, né? Então, o ECAD já muda o tipo de rubrica, aí é show, não é? Por isso que falam, o artista é um DJ. Não, não é um DJ, é um artista. Ele é músico, ele é um artista, ele está intervindo ao vivo. Agora, é uma música ambiente, aí é outra rubrica, que vai ser um outro tipo de divisão, outro tipo de arrecadação, e é um valor que é dividido de toda a arrecadação nacional, entre motéis, hotéis, restaurantes, bares. Clínica, né? Clínica. E aí, isso, tudo, o ECAD cobra em tudo, é uma coisa incrível. E aí eles dividem aos mais executados esses valores. Porque eles não têm condições de pegar a listagem de todos os motéis, hotéis, restaurantes, etc. Então, não vai ter a listagem. Então, ele vai dizer que se as mais executadas no Brasil são essas 200, então é nessa ordem que a gente vai dividir o dinheiro da arrecadação indireta, que seria uma rubrica de arrecadação indireta, né? Que também vem umas moedinhas lá. Não desprezem direito autoral. É muito importante. Só para acabar, é importante, tenho tentado falar bastante com os alunos, Ricardo, que é importante a bola de neve, né? Hoje você tem uma música, né? Aí daqui a 10 meses você tem 10, 15 músicas, daqui a 10 anos você tem 150, 200 músicas, então você pega aí hoje quem tem 20, 30 anos, quando tiver 50, 60 anos de idade, ele tem 300 músicas no catálogo dele. Então, se cada músicazinha, cada música der um valor que pode parecer pequeno, quando você multiplica isso por 200 obras, por 300 obras, e todo mês pingando um pouquinho, você tem um valor muito interessante, né? Então, um patrimônio. Os direitos autorais eles duram, pela legislação nacional, 70 anos após a morte do autor, entendeu? Então, você fazendo o registro de suas obras, você vai ter seus herdeiros recebendo isso também. E eu costumo dizer o seguinte, é o dinheiro mais saboroso que existe, porque é aquilo que você criou, é a tua interpretação, é a tua criação, e ele vem aquele dinheiro e você sabe que é uma obra sua, que ela foi emprestada a alguém para ouvir, e a pessoa que está ouvindo está pagando indiretamente. Então, ele é um patrimônio do autor, é um patrimônio do músico, e não deve ser relegado a segundo plano. Imagine que hoje eu fiz uma música, e amanhã eu fui convidado por você para participar de um evento grande que você produziu. E fiquei famoso. E aí eu vou ter que correr atrás das minhas coisas? Não. Se eu tiver com tudo registrado, daqui a 2, 3 meses vai vir o dinheiro daquele show. Entendeu? Então não espere para, vou fazer sucesso, depois eu corro atrás. Não. Você tem que fazer as coisas na ordem que acontece. Por isso que eu digo, primeiro é a obra, cadastre a obra. Depois é o fonograma, cadastre o fonograma. E assim você segue um rito que é o correto. Legal. Nossa, foi muito bom. Foi 1 hora de papo. Achei que ia ser 30 minutos. Foi fantástico. Ricardo, eu sempre coloco... Eu tenho muito conteúdo, a gente podia fazer quase nesses 43 anos, a gente vai aprendendo bastante, né? E presta assessoria também para alguns advogados, e cada vez tem questões diferentes, então a gente tem que discutir áreas técnicas. Então, é uma coisa interessante você saber sobre as suas obras, saber sobre o seu direito autoral. Não é um conteúdo que a gente vai poder dominar numa aula, é lógico, né? Claro. Mas o caminho eu espero ter dado. Você tem uma noção, né, Ricardo? Tem que ter pelo menos uma noção, né, de grandeza, de o que da importância. Né? Eu até ia te perguntar, porque assim, eu sempre coloco
Depois das aulas, eu pego o conteúdo e coloco ele na plataforma Hotmart, né, para as pessoas poderem assistir quantas vezes quiserem. E lá eu coloco as informações dos nossos convidados. Eu queria que você falasse o teu contato, ou o teu e-mail, o teu Instagram, até para eu poder registrar aqui e colocar também o teu Instagram no corpo aqui da descrição das aulas. Fica à vontade. Ah, tá. Obrigado, obrigado. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Por exemplo, esses trabalhos que vocês fazem, eles têm que seguir esse rito de você cadastrar as obras, de você fazer os registros de SWC e SRC. Isso você pode fazer diretamente. Então, você vai lá, você se inscreve na associação, você vai ter lá um lugar para você declarar sua obra, você vai ter um lugar para fazer seu ISRC, tudo através da sua associação. Porém, as coisas às vezes vão tomando vultos maiores, né? Então, aí você tem um repertório maior, ou você vai ter sua própria editora, ou a sua própria gravadora e tal. Então, é nesse ponto que eu presto serviço, né? Então, eu presto serviço. Já fui diretor de várias editoras, da iMusics, né? Diretor de outras editoras no Sul, e também gerencio algumas editoras e selos e gravadoras em São Paulo, né? Então, eu presto esse serviço justamente de regularização de repertório, onde você vai ter músicas que você já lançou, quer cadastrar, quer recuperar direitos autorais, e a de manutenção desses repertórios. Então, toda essa parte burocrática eu posso fazer, e faço para alguns advogados, faço, inclusive, laudo técnico de contratos, quando me pede. Às vezes você vai fazer um contrato com uma gravadora, você quer saber se aquele contrato está bom, se é leonino, se não é leonino, o que eu faço e tal. Então, o meu trabalho, além de ser produtor musical, ele é voltado para os direitos autorais. Então, toda essa parte de cadastro, assessoria de técnica e também consultas para um determinado assunto eu posso fazer. E aí eu trabalho com alguns artistas do Sandro também, como vocês devem já falou. Trabalho com o Malifu, trabalho com o Estúdio Medusa, João Paraíba, que tocou com o Jorge Benjor, o Arnaldo Batista, dos Mutantes, e vários artistas que eu faço esse trabalho. E aí o meu Instagram é o Ricardo Moura Fan, F-A-N, Ricardo Moura Fan, e o meu e-mail é fanmusic, F-A-N music, @hotmail.com. Facinho. E me coloco à disposição dos seus alunos, se você tiver perguntas e quiser me enviar, eu respondo para você e você repassa a eles através do grupo que eu sei que vocês têm do WhatsApp, né? Ótimo. Não, eu acho que eles têm que procurar também. A todos aí. E eu espero que eles te procurem e comecem a regularizar tudo. Quem está começando, começa a regularizar, né? Regularizar não, começa a registrar desde o começo. E quem já deu uma esquecidinha, que já tem lá, sei lá, 10, 15 músicas lançadas, que procure o Ricardo e faça o registro. Dinheiro no bolso, resultado financeiro, como o Ricardo muito bem falou, é um patrimônio para a tua vida toda, e você, na teoria, até já teve trabalho. Agora o trabalho é só receber. Exatamente, colocar ali para poder receber, porque alguém está cobrando por você. Exatamente. Né? O Ricardo está cobrando, então o dinheiro está lá parado. Exatamente. Muito, muito, muito obrigado. A gente vai se despedir aqui do Ricardo. Eu ainda vou ficar com vocês mais um pouco, só para o último recado aqui. Vamos aqui para só um pouquinho. Ele entrou com palmas, tem que sair com palmas, né? Tchau, Ricardo. Valeu. Obrigadão. Entende muito esse Ricardo, entende muito. Deixa eu pegar até aqui. Esse entende muito mesmo. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o assunto é complexo, ele é até um pouco cansativo, mas como o Ricardo muito bem falou, a gente está aqui à disposição e eu estou sempre à disposição com vocês no grupo também. O Ricardo também, caso tenha uma coisa muito importante, eu vou lá, dou uma incomodada nele, pergunto para ele e dirimo as dúvidas para vocês. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Um abraço, até a próxima aula. Fiquem bem.